o livro de Número, o capítulo 9, o versículo 1 diz assim: Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: Celebrai os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, ao seu tempo, a celebrarei segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus rito, a celebrai. Aqui falou o Senhor a Moisés, que era para ele celebrar a Páscoa, porque eles tinham saído do Egito e eles iam viajando no deserto para Canaã. A Páscoa era um mandamento que era para ser cumprido no meio do povo de Deus, que era para ele celebrar a Páscoa. Louvado seja o Senhor. E diz o 4: Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrasse a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizera os filhos de Israel. Louvado seja o Senhor. Segundo a palavra do Senhor, que ele tinha falado para Moisés, os filhos de Israel celebraram a Páscoa. Louvado seja o Senhor. Houve algum que se achara imundo por ter tocado em cadáver de um homem, de maneira que não pudera celebrar a Páscoa. Naquele dia, por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, dissera-lhe: Estamos imundo, por termos tocado um cadáver de um homem, porque havemos de ser privado de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel. Louvado seja o Senhor. Hoje nós celebramos a Páscoa, mas hoje a Páscoa simboliza a ceia. Se o filho de Deus estiver imundo, ele não pode participar da ceia. O Judas Iscariote, ele andava com Jesus e ele carregava a bolsa das ofertas. E ele pegava as ofertas escondidas dos apóstolos, só que Jesus estava sabendo. E ele tomou a ceia praticando aquele ato, e a serpente, que se chama Satanás, entrou nele. Hoje, quando uma pessoa está em pecado e ele participar da ceia, o capeta entra naquela pessoa, aquela pessoa vai ser um instrumento de Satanás. E muitas vezes chega aquela pessoa a morrer, porque ele não deu crédito no sacrifício que Jesus fez por nós. Porque a ceia celebramos, nós relembramos da morte de Jesus, que ele morreu na cruz do Calvário por nós. E diz o versículo 8: Respondeu-lhe Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas geração, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Não era pecado celebrar a Páscoa a pessoa tendo naquele tempo tocar em um morto, muitas vezes ficar imundo. Mas dessa maneira aqui, Deus ordenou que podia celebrar a Páscoa. Hoje nós, pegando em algum cadáver, nós não seremos imundos. No tempo da lei era, porque hoje nós vivemos pela graça em Cristo Jesus. Muitas coisas da lei foi tirado para hoje nós viver pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe. Amém.